No vídeo de hoje, nós vamos desvendar o código alfa e os três pilares que sustentam o relacionamento. O código alfa é o segredo para ativar o amor incondicional que vamos estabelecer a partir de agora. Esse código possui esse nome porque ele é constituído por três pilares fundamentais. E esses três pilares, os mais importantes para construir uma base sólida de um relacionamento, são empatia, compreensão e paciência. Talvez você já tenha ouvido falar desses termos em algum outro lugar de forma aleatória, mas a realidade é que poucas pessoas realmente sabem o que esses três elementos significam. E mais raro ainda, são as pessoas que entendem. Mensagens, palavras, atitudes corretas, na hora de ativar o amor incondicional, você certamente, assim como tantas outras mulheres, iria esbarrar no maior obstáculo desse processo, que é o efeito comparação. Eu vou dar um exemplo bem clichê para que você possa entender melhor. E é bem provável que você também já tenha passado por essa situação, que é muito comum no mundo feminino. Você se lembra de algum momento em que você reclamou de algo que ele fez e ele retrucou, dizendo que você também já havia feito aquilo ou algo parecido, como se ele tivesse justificando o erro dele com o seu erro? Já aconteceu isso com você? Chamamos isso de efeito comparação, e isso pode arruinar o processo de ativar o amor incondicional, porque não podemos ignorar que a base sólida para um amor permanente é justamente a compreensão, a empatia e a paciência. Gravem isso. E se ele perceber que você não está empenhada na construção desse alicerce, ele também não vai se empenhar. Entenda uma coisa: não há como forçar nenhum ser humano a fazer algo que ele não veja sentido, sabe? Pelo menos não por muito tempo. Se a pessoa não vê sentido, ela não vai fazer. Então, pense comigo. Se você não está se empenhando nesse caminho do amor incondicional, por que ele deveria se empenhar? Nem mesmo se ativar todos os hormônios do mundo. Mas calma, eu sei que você quer saber como usar o código alfa a seu favor, para fazê-lo te amar incondicionalmente. Ok. Já ouviu aquele ditado? As atitudes valem mais do que as palavras? Ou que as palavras movem e as atitudes arrastam? É por isso que quando estamos falando de ativar o amor incondicional, não há nada mais poderoso do que usar o código alfa. E não importa se até ontem você nem mesmo conhecia esse código. Ele é tão poderoso, que, se for usado da forma correta, pode salvar a relação mais complicada. Primeiro, vamos entender os três pilares do código alfa. Está preparada? Então, vem comigo. O primeiro pilar que nós vamos entender é a compreensão. Você se lembra de quantas vezes você já se desentendeu com alguém por conta de um mal-entendido? Eu arrisco dizer que foram mais vezes do que você imagina. E digo isso porque tenho certeza de que durante a sua vida, a maioria dos mal-entendidos nem mesmo foram solucionados. Acontece com milhares de pessoas que passam uma vida inteira sem se falar por um motivo e depois descobrem que esse motivo sequer existia. A verdade é que as pessoas vivem no mundo do achismo. Muito acham e sabem pouco. E falando muito francamente, não há nada mais destrutivo para um relacionamento do que o achismo. Se você parar para observar, você vai perceber que a maioria das brigas e desentendimentos são baseados em achismos. Eu já vi e ouvi de perto o quanto dar ouvidos ao achismo pode destruir relacionamentos.
Baseada em todos os meus atendimentos e com a experiência que eu adquiri, eu posso te afirmar que a maioria das traições foram motivadas pelo achismo. É claro que existem uma série de outros fatores que levam uma pessoa a trair a outra, como a formação de caráter na infância, ou até mesmo a construção inconsciente aprendida através da convivência ou não com os pais, onde repetimos tudo que aprendemos como um modelo, como um banner energético que atrai os mesmos tipos de relações. É redundante dizer, mas é tudo inconsciente mesmo. Mas esse assunto é um tipo de assunto para uma outra aula, ok? Trocando em miúdos, não se permita achar. Compreenda o que realmente é, pois a verdadeira compreensão é quando ela acontece quando sai do modo entendimento de você achar e vai para o coração, que é quando você usa na prática, na vida. Então, não se permita achar. Compreenda o que realmente é, pois essa é a verdadeira compreensão. Nessas horas de dúvida, nada pode ser tão valioso quanto um diálogo. Não guarde as coisas para si, questione. E mais do que isso, saiba ouvir e buscar realmente entender o outro lado. Não queira estar sempre certa ou condená-lo a todo custo. Usar o bom senso nunca é demais. Ter sempre a razão pode te custar muito caro. O segundo pilar é a empatia. Use empatia. Talvez você não tenha parado para pensar nisso, mas nós erramos muito mais do que acertamos durante todo o nosso processo, durante nossa jornada, durante nossa vida. O erro faz parte do processo e precisa acontecer. Mesmo não sendo a única forma de aprender, o erro costuma ser o principal meio para isso. Portanto, é natural que ele vá falhar com você. É natural que ele te decepcione ou te frustre em alguns momentos. Porque assim como você, ele não é perfeito. Cada pessoa tem suas manias, suas chatices, seus orgulhos, suas crenças, suas feridas, sua própria essência. Em algum momento, isso vai te incomodar, mas também vai acontecer o contrário. Você também vai errar. Ele também vai se irritar e se decepcionar com você. Eu sempre costumo dizer que é muito fácil viver sozinha com os próprios defeitos. A questão é conviver com os defeitos dos outros. Eu não quero dizer com isso que você tenha que aceitar tudo e se conformar com aquilo que te incomoda. Muito pelo contrário. Ao longo desse módulo, ao longo dessas aulas, você vai perceber que o único jeito de mudar uma pessoa é basicamente aceitando o que ela é e como ela é. O importante aqui é ter a empatia de entender que ele não é perfeito, mas você também não é. E o que é empatia? É se colocar no lugar do outro e entender que se você estivesse no lugar dele, talvez você teria feito o mesmo ou até pior. E se não for o caso, ame-o do jeito que ele é. Ele é o único caminho para transformá-lo no homem que você sempre quis para a sua vida. Não existe outro. O terceiro pilar é a paciência. Esse é o último elemento do código alfa. E para mim é o mais importante. A paciência só não está em primeiro lugar porque não há como obtê-la sem compreensão e empatia. Vamos pensar juntas. Digamos que você esteja em um relacionamento com um homem tranquilo e calmo, do jeito que você gosta. E eu estou supondo que este é um valor para você. Num momento qualquer, ele fica mal-humorado e te trata com bastante grosseria. Mil coisas vão passar pela sua cabeça, mas quando será, ou aliás, qual será o motivo
por trás dele ter agido dessa forma com você? Sua mente terá inúmeras respostas para essa pergunta e todas elas serão falsas, porque tudo não passa de achismo. Por mais que pareça ser verdade, o que fazer nessa hora? Buscar a compreensão, o diálogo é a chave desses momentos. E levando em consideração que ele está mal-humorado e você não sabe o porquê, será que esse é o melhor momento para conversar? Talvez sim, talvez não. A única forma de avaliar isso é usando a sua empatia. É possível que ele esteja passando por um momento difícil que realmente não tenha nada a ver com você. E ele descarregou tudo em você, talvez sem perceber. Isso é errado, eu sei. Geralmente isso acontece com quem mais gostamos, com quem fica mais perto. Mas será que este é o melhor momento para dizer isso para ele? Ou será que esse é o melhor momento para cobrá-lo por ter sido grosseiro com você? Se fosse o contrário, é o que você gostaria que ele fizesse? Se a sua empatia está respondendo que não, é a hora de você ter e usar paciência. Eu te garanto que com paciência, tudo volta ao seu devido lugar. Assim que a raiva passar, é provável que ele perceba a merda que ele fez. E sem que você precise cobrá-lo por isso, ele mesmo irá te procurar para pedir desculpa. E lembre-se que nem todas as pessoas sabem fazer isso através de palavras. Ele pode demonstrar arrependimento através de algum gesto ou alguma atitude, fazendo algo que te agrade, do jeito dele. Usar o código alfa pode salvar a relação mais conturbada, mas de nada adianta somente você fazer tudo isso. Agora, como garantir que ele fará o mesmo? É sobre isso a nossa próxima aula. Bora lá? Curta, compartilhe, inscreva-se no canal e vamos juntas crescer e levar conhecimentos.